Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Evangelho lido no primeiro domingo depois da Teofania acaba com as palavras de Cristo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Todos os justos do Antigo Testamento viveram na esperança, mas não viram em vida a realização da esperança deles, da chegada do Redentor, daquele que haveria de abrir as portas do paraíso e permitir aos justos voltar, entrar no paraíso. No Novo Testamento, isso se realizou. As portas do inferno foram abertas por Cristo para tirar de lá os justos, e o arcanjo foi tirado das portas do paraíso, as foram abertas, permitindo a entrada dos justos. Nos primeiros séculos do cristianismo, ser cristão significava estar pronto para a morte. A perseguição pelos pagãos, dos cristãos, era constante, era violenta. Mas nós temos tantos relatos dos santos que não tiveram medo de confessar a sua fé diante da perseguição e estavam prontos a entregar a própria vida física deles para manter a vida eterna no reino dos céus. Nos dias de hoje, se alguém chegasse para nós e perguntasse, ou dissesse: renuncie a Cristo, seja um idólatra, ou nós te matamos. Com certeza todos nós, em algum momento, pararíamos para pensar: o que é melhor? O que eu vou fazer? Será que eu tenho forças de confessar a minha fé e ser martirizado? Ou eu não vou conseguir manter a minha fé e prefiro continuar a vida terrena, esquecendo das promessas de Cristo sobre o reino dos céus, sobre a alegria dos justos junto com os anjos. No último livro da Bíblia, livro da Revelação, o Apocalipse, fala-se sobre os últimos tempos. Fala-se de que os justos serão perseguidos, de que virá um que se apresentará como Cristo, mas que não será o Cristo, será o anticristo. Muitos se assustam e pensam: mas o que será esse anticristo? Nós precisamos parar antes de mais nada e pensar o que significa a palavra anticristo. Aquele que é contra Cristo. E quantos foram na história da igreja os anticristos? A Ária foi anticristo, Lenin foi anticristo, tantos outros na história da igreja se apresentaram contra Cristo e levaram consigo aqueles que eram fracos na fé, aqueles que não conseguiram manter a fé e aceitar possíveis perseguições, tristezas, dores, lamentações.
E de uma certa maneira formou-se entre os cristãos, tanto os ortodoxos quanto todas as outras denominações, um medo velado, muitas vezes, não um medo que se mostra para todos, mas velado, da vinda do anticristo. Como será? Será que nós vamos conseguir suportar as dificuldades físicas, a questão espiritual na nossa vida terrena? Será que não vamos morrer antes de medo do anticristo? Mas aí exatamente aparece a fraqueza humana. O homem mais se preocupa com as doenças, com as tristezas que possam surgir com a vinda do anticristo, do que com a alegria da vinda de Cristo. Ele prometeu que viria novamente. Ele prometeu vir julgar os vivos e os mortos. Não vamos ter medo da vinda do anticristo. Nós vamos esperar com alegria a vinda de Cristo. Quando nós vemos os horrores que acontecem no mundo de hoje, o mundo está acabando, é o fim do mundo que se aproxima. Graças a Deus que é o fim do mundo. É o fim dessas tristezas, é o fim dos horrores que acontecem. E se aproxima a alegria do reino dos céus, a alegria do júbilo junto com os anjos no reino dos céus. Mas para isso, aquele pedaço de vida que nos foi dado, seja isso um dia, um mês, 20 anos, 40 anos, depende, ninguém sabe quando é o último momento. Nós devemos passar como se fosse o nosso último dia e que logo no dia seguinte nós precisamos nos apresentar diante de Cristo e dar conta dos nossos feitos, das nossas ações, para podermos ser chamados por Ele. Vem para mim, meu filho, vem para o reino dos céus. Não adianta passarmos a vida em medo, em preocupação de como será daqui para frente. E sim, nós precisamos viver na preparação constante para a alegria no reino dos céus. Se nós vivermos dessa maneira, nada do que possa suceder vai nos assustar. Nenhuma doença, nenhuma perseguição, porque nós sabemos que depois disso está a alegria da glorificação constante no reino dos céus do nosso Deus. Vamos viver assim, vamos procurar viver como se amanhã devêssemos nos apresentar diante do nosso juiz e dar conta das nossas atitudes. Deus nos ajude.